Ah, o Matheus tá gravando, beleza. Porque, porque eu não tô conseguindo gravar, eu não sei por quê. Como vocês estão? Como passaram a semana? Estou aqui com frio. Tô sendo um pinguim. Eu passei bem também, só estou cansada. Sábado é um dia pra descansar também. E vocês sempre estudando. Nossa, eu odeio frio. Eu não sei, sério, eu não sei como as pessoas gostam. Eu literalmente choro no frio se eu não consigo me esquentar quando eu vou dormir. Tipo, eu não sei o que acontece. Na hora de dormir, tudo esfria mais. E eu simplesmente não consigo dormir e eu fico com vontade de chorar. Parece uma criança. A Sara foi corrida. É bom uma semana corrida, porque aí passa rápido. Como assim aí então? Assim, aqui tá sol. Mas eu tô com frio. Eu também. Eu sempre discuto também, porque, gente, calor é vida. Você acorda com ânimo, você acorda cedo, tá um sol. Hoje tá sol também. O frio com sol eu até tolero, mas ainda assim eu prefiro com calor. Porque o sol anima. Tem jeito. Gente, eu fico assim no frio. Olha o meu cabelo. Eu tô morrendo. Eu nem me esforcei pra ficar bonita. Desculpem, porque eu tô com muito frio. Calor, você acorda bem, você quer viver. Prefiro mil vezes. Simplesmente não consigo gostar do frio. O que mais? Tem pouca gente hoje. Espero que mais gente entre. Faltam 10 minutos ainda. Eu também, Fabi. No frio me ataca todas as rinites. Meu pai, por exemplo, meu pai tem bronquite, né? Tem problema no pulmão, tudo. Eu fiquei desesperada quando começou o coronavírus, tudo ali. Graças a Deus já tá vacinado. Mas no frio sempre tudo piora. Vem a gripe, vem a alergia. Inclusive, minhas alergias estão tudo atacadas. Mas dessa vez minha voz tá boa. Que as últimas duas aulas tava tudo rouca. Eu tava parecendo uma gralha. Nossa, parece de tudo. Eu fico com raiva. Parece psoríase, parece bronquite, que eu não tinha nem fácil. Nossa, e é umas doenças sérias, né? Sim, e o pior, Tadinho. pode atacar minha asma. Eu tenho asma. Nossa, você tá ficando em casa, né? Tá se cuidando, Eu tudo. tô direto em casa, tô me esquentando. Mas assim, eu já tratei asma, tipo, já não tenho esses crises de asmas. Quando mais ataca o frio, opa! Tem que tomar A, muito cuidado. sim, acho que não sei se é imunidade baixa, eu não sou da biologia, se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem, mas, nossa, no frio, não só porque eu acho que tem muito vírus, né, que se propaga mais no frio, tudo piora, principalmente relacionado à respiração. Por isso que, no caso também, minha rinite só ataca no frio. Tipo, no calor também, porque eu sou cagada, mas no frio, Jesus amado. Imagina você que tem um monte de problema. Meu pai também. Tipo, meu pai tinha uma pneumonia por ano, era nesse grau. E no frio sempre atacava. Graças a Deus, no último ano ele não teve. Tipo, porque também tá se cuidando mais, né? Aí acaba melhorando a Tacar nessa imunidade época é foda, principalmente no frio. no calor. No, A minha ataca no frio, Sabrina. no calor, pior que pra mim acontece tudo ao contrário. Eu respiro bem no calor, minha, Meu é, cabelo minha, fica melhor. minha pele se trata. E o melhor, eu não consigo suar como o pessoal. Eu uso blusa de frio no calor. Pra você Ai, que doido. Eu sou muito, aí eu também não consigo mais. Eu prefiro o calor. Eu prefiro estar suando do que passando frio. De verdade. Pessoal, e a aula, o que vocês acharam? Além de sempre ter muitos slides, né? Como vocês perceberam, acho que vai ser em todas as aulas. Eu sempre falo que, essa aula tem muito slide, não liguem, mas pelo visto acho que todos vão ter. Mas é porque eu quero colocar a imagem para deixar em detalhes. Ok, difícil. Ai, Jesus, volta.
É um conteúdo até ok, assim. Cai pouco no vestibular essa parte de colonização. Acho que você, o professor já. Acho que o professor Vitor já deu uma bela andada e agora você vai trabalhar mais nessa parte. Acho Sim, que ele falou sobre ele chegou colonização. até aqui, exatamente. Agora a gente vai se separar a partir daqui. Eu vou falar mais da história do Brasil e o Vitor vai falar de história geral. Mas aí que a gente terminou o encontro. Ele falou sobre a formação dos estados modernos e aí chega exatamente na parte das colonizações. É que ele está falando da colonização, do mercantilismo e principalmente da colonização aqui no Brasil. Aí depois a gente vai estar na colonização certinha. Aprofundar. Bom que vocês gostaram, gente. Eu adoro fazer slides, eu tô aprendendo várias técnicas. Eu tô muito jovem. Brincadeira, eu sou jovem, né? Mas às vezes eu sou muito tia com o computador, já falei isso pra vocês. E eu tô aprendendo várias técnicas para melhorar o slide. Vamos ver se fica legal. E a matéria é legal. O problema é sempre essa parte, né? Quando a gente vai fazer os exercícios, sempre é um pouco bruscado. Por isso que é importante vocês, quando a Ana conseguir fazer os simulados, tudo, vocês fazerem para identificar, né? Os conteúdos e etc. Eu vou Ah, dar eu uma tenho o dica. Canva. Só que eu, mesmo assim, eu tô aprendendo, sabe? Inclusive, eu baixei o Canva para começar a aprender a montar slides lá. Canva é a Pode melhor falar. coisa, professora. Vai por mim, o Canva é a melhor coisa do mundo. Eu vejo o pessoal, tudo que faz Instagram, essas coisas, colocam, fazem as edições lá, né? E eu vi que ele é bem didático, tipo, muito fácil de aprender, graças a Deus. Sim. E, Você vai dar uma dica legal. Você está usando Windows? sim. Então, se você apertar o botão do Windows e ver, você vai ver toda a sua área de transferência. Vai tendo Uhum. Windows e V. Você vai ver tudo que você copia e cola. Você vai ver toda a caixa que você copia. Até a imagem. Ué, pra mim só. Acho que é porque eu tô no negócio do slide, talvez, não sei. E quando você dá o Windows e H, sim, a tecla do Windows e Ah, H tá. transforma são teclinhas para te ajudar você a digitar rápido, essas coisas. Mas se você apertando a tecla Windows e H, vai transformar não gravador, em digitador, onde você Ah, tá fala. escrito aqui. Que legal. São vários Muito, truques. tia. Muitos truques, gente, que legal. E para dar o print screen direto, sem precisar apertar o botão, é um Windows Shift, que é a setinha para cima, S. Pronto, ele te dá vários modos para você salvar a tela. Que legal. Vou aprender todos os atalhos. Cada aula vocês têm que vir com uma dica, ok? Pra me ensinar. Adorei. Eu vou depois, se precisar, eu mando lá também no grupo no grupo do WhatsApp, que o próprio Windows faz uma lista gigantesca de De atalhos atalho. rápidos. Ai, que legal. Eu vou procurar. Principalmente Porque no Windows. eu sou a tia do mouse. Que fica até assim na tela. Mas quando eu descobri o Windows IV na área de transferência, nossa, minha vida mudou. Eu vou aprender, eu prometo. Até o fim do ano eu vou estar hacker. Eu fiz até um canal na Twitch. Quem sabe? Rola. Eita, por quê? Né? Ah, não, eu fiz porque eu tava streamando mesmo jogos. Mas aí eu pensei, quem sabe eu apareço ali pra conversar de aula um dia, não sei. Só Mas aí é muita conversando. coisa. Só nas conversas. Um dia eu vou virar hacker da internet. Ah, aproveita, professora. O Aproveita Windows G mesmo. aparece uma área para você gravar a tela também. Ah! Sim, é Eu acho que talvez, verdade. inclusive, a primeira aula que eu gravei foi pelo Windows, né? Só que eu não fiz pelo Windows G. Mas adorei, gente. Vocês sempre me mandem, por favor. Deixa eu ver quantas pessoas tem. Eu não sei porque eu fiz isso. Ah, aqui, tem sim. Legal. Ok, a gente já vai começar, que vai dar 2 horas certinho. E aí, assim que eu começar, eu mando o link esqueci, da lista, e aí eu começo a falar, tá bom?
Essa aula vai ser até rápida, vou abrir bastante, vou falar um pouco mais tranquila, eu vou deixar bastante coisa para vocês perguntarem. E agradeço as dicas, adoro sempre. Deixa eu já colar aqui. Ok, vamos iniciar. Estou mandando a lista. Qualquer coisa, se vocês precisarem de novo, vocês pedem que eu mando de novo. E se alguém também vê um amigo pedindo e eu esquecer de mandar, vocês mandem para vocês. Aqui eu coloquei no título colonização espanhola e portuguesa, mas era colonização em geral. Mas, enfim, como vocês sabem, vocês já viram com o Vitor a parte da formação dos estados nacionais, né, toda a lógica mercantilista dos estados que não existia, essa nova economia mundial que está surgindo, baseada no comércio, que ela é alavancada pelo Estado, que vai levar às grandes navegações que vocês viram na última aula. Como vocês sabem, por causa das grandes navegações, começa aquela competição para chegar nas Índias, que era a principal rota comercial. Era a partir das terras, que foi impedido pelo Império Turco, depois Portugal faz o périplo africano, e começa a monopolizar, né, a rota pela África, e aí a Espanha, né, na competição também de tentar chegar às Índias, acaba tentando dar a volta no mundo e chega nas Américas, como vocês já sabem. E aí a nossa treta vai começar ali, porque a partir daí vai começar a gerar uma competição especificamente entre as duas potências naquele momento, que eram os estados mais fortes, Espanha e Portugal. Como eles descobrem, a Espanha descobre novas terras, isso incomoda Portugal, que também quer uma parte dessas terras, que pode iniciar uma guerra, já que ele tem um poder bélico muito grande, é uma potência, e aí vira um clima tenso ali na Europa. O Papa interfere e cria essa bula intercoera. Ela raramente cai, é só para vocês verem como foi o processo. E é importante vocês saberem que foi um tratado onde eles vão dividir as terras que foram descobertas. E aí eles, nesse tratado, eles impõem uma linha, né, um meridiano, que vai ser a bula intercoera, onde vai ser 100 léguas a partir da ilha de Açores, né, a oeste da ilha de Açores, a parte da direita do leste vai ser para Portugal e a parte do oeste para a Espanha. E fica nisso. Isso em 1493. Aí, Portugal, em 1494, fala: vamos rever isso. Eu quero uma distância maior do que foi traçado no meridiano da Bula da Intercoera e cria um tratado de Tordesilhas. Isso já é uma teoria, como vocês sabem, de que falam que Portugal, quando chega ao Brasil, já fez expedições de reconhecimento, porque não existe, tipo, hoje em dia tem alguns documentos que mostram como existe a possibilidade, sim, de Portugal ter vindo antes de fato mandar a expedição do Pedro Álvares Cabral, mas esse Tratado de Tordesilhas, a exigência dele, já mostra como, de fato, Portugal já está querendo, de alguma forma, já sabe que não tem terras na região da Bula do Intercoera. Eles traçam um Tratado de Tordesilhas, que aqui está as imagens, onde a gente tem a Bula Intercoera, que não tem terras para Portugal, e no Tratado de Tordesilhas tem terras. Lembrando que esse mapa aqui da direita é um mapa baseado no mapa atual. O mapa da esquerda eu coloquei um mapa de como eles reconheciam, né, naquele período, para vocês terem essa noção de que eles não sabiam o tamanho das ilhas. Inclusive, achavam que eram diversas... Das ilhas não, né, do continente. Eles achavam que o continente eram umas ilhas, que eles podiam explorar, encontrar ouro, etc., mas eles não sabiam o tamanho que eles estavam lidando. E já voltando, né, e logo em seguida, a gente já tem, desde 1492, o início da colonização espanhola. Os espanhóis, como vocês sabem, eles já encontram ouro logo que eles chegam, porque eles dão de cara com o Império Azteca, que é um império gigantesco, etc., que vocês já viram, e por causa disso, eles já sabem que tem ouro lá, eles já sabem que vão iniciar uma exploração daquele território e que eles querem dominar aquele território. Por causa disso, ele já, quando Colombo volta para a Espanha e eles já iniciam um processo de organização para conquistar essas terras, eles mandam diversas expedições, fazem eles organizam diversos avanços militares para eles irem conquistando essas terras. Aqui eu coloquei um mapa, né, com setinha, para vocês verem como foi o caminho. A parte também
ela é mais para vocês terem uma noção de como foi o processo. Eu realmente nunca ouvi cair alguém perguntar como foi o processo da conquista das Américas por parte da colonização espanhola. E aí eles criam várias frentes, eles tomam primeiro a região do Caribe, aí eles conseguem tomar a parte do sul do México, dos Estados Unidos, aí eles tomam, né, acabam com o Império Azteca, descem para a região dos Andes, né, eles não conseguem lançar para o lado onde seria o Brasil, por causa da Cordilheira dos Andes, inclusive, que talvez por causa disso eles até conseguiriam, não sei exatamente, e eles conquistam o Império Inca, que já estava numa guerra civil, e eles se aproveitam disso. O ponto principal é que como que se deu essa conquista? Vou voltar para o mapa que é mais legal. A conquista, ela se deu principalmente por causa da questão das alianças que os espanhóis fazem com as diversas tribos indígenas, por causa do poder bélico, né, que eles já têm armas de fogo, etc. Isso facilita a conquista militar, e também por causa das doenças que eles trazem. Como vocês viram, o avanço militar começa mais ou menos ali de tomada mesmo em 1500, mais ou menos, deles avançarem militarmente, vai acabar em 1542, 1550. Então é um processo longo, demorado, e nesse tempo eles vão acabando trazendo essas doenças também para a população indígena que não tinha a imunidade para isso. E aí eles conseguem tomar todo esse território. O que é interessante, que eu estou falando sobre isso, é como eles foram se organizando. Para começar, a conquista foi de fato particular, então ela foi. A coroa cedia contratos, cedia a autorização dessa conquista para pessoas, para militares, para consórcios de comércio que vão financiar alguns militares, etc. Vai ter toda uma equipe montada. Eles vão basicamente pagar com o próprio bolso. E a ideia é que a coroa fala: olha, se descobrir uma terra com ouro, vai ficar para você, desde que você pague os impostos e você conquiste em nome da coroa. Porque assim a coroa mesmo não vai gastar tanto dinheiro nesse processo. Todas as colonizações são feitas mais ou menos desse processo. A portuguesa, a inglesa e a francesa. Mas claro que tem ali o Estado por trás a todo momento, que vai autorizar, que vai também, de certa forma, financiar e principalmente criar as organizações institucionais. Daí a gente eles iniciam já aproveitando a mão de obra indígena, em todo o processo de conquista daquele mapinha que eu mostrei para vocês, eles vão conquistando um território e submetem os indígenas a uma guerra santa. Então, os indígenas que não querem se converter, eles vão se tornar escravos, eles vão ter que se submeter aos trabalhos, ou vão morrer necessariamente, e ao mesmo tempo vão iniciar a catequização. Então, existe um genocídio nesse processo de avanço militar e conquista dos territórios que vai acabar com as culturas indígenas, vai suprimir elas de uma forma extrema, porque isso tudo é feito junto com a igreja, né? E a igreja vai ser responsável pela catequização desses indígenas e pela morte mesmo desses indígenas, não só pelas doenças, mas porque eles não vão se submeter aos colonos. Aí a gente tem a aplicação da mita e da encomenda. A mita era uma lei inca que já existia, que eles vão aplicar em todo o território, até no território que foi azteca, que é essa relação entre o setor público e a obrigação do trabalho. Isso basicamente é que os indígenas eles têm que trabalhar obrigatoriamente como pagamento, no caso da mita, né, em relação a principalmente as minas, né, que eles tinham muito ouro, então a mita era basicamente destinada ao pagamento em trabalho nas minas de ouro, minas jazidas de metais preciosos. Só que isso acaba se tornando um caráter exploratório. Os indígenas acabam ficando muito mais do que era. Por exemplo, a mita era um trabalho que devia durar 3 semanas. Eles ficam, obviamente, anos trabalhando obrigatoriamente de graça para essas pessoas. E acaba se convertendo num trabalho escravo mercantil. Porque aí o indígena ele vai perdendo seu valor como ser humano, ele pode começar a ser vendido também. Então, todo o processo da mão de obra escrava espanhola, ela basicamente foi como escravidão indígena. Vocês podem perguntar, mas e a igreja ali? Não tinha aquela coisa da igreja ser contra o trabalho indígena? Na América Hispânica, a gente tem uma diferença em relação a isso, que eu vou comentar mais para frente, mas é claro que a igreja sempre reclamou da mão de obra escrava indígena, mas ela sempre fez vista grossa. Tipo, o indígena não quer ser catequizado, ele pode ser escravizado. O indígena, ele não está sendo escravizado, ele está pagando a mita, ele está pagando a encomenda. A encomenda, de uma forma similar, também é um trabalho, no caso, que existia na Espanha,
dentro das relações feudais, onde o senhor podia cobrar também pagamentos através de trabalho em troca da evangelização. Mas é meio parecida com a mita, só que a encomenda vai ser mais em relação ao trabalho na terra. Então vai rolar essa vista grossa da própria igreja, dos espanhóis, eles vão basicamente escravizar esses indígenas, que eram milhares na América Espanhola. A economia é uma coisa que eu vou falar e também vai valer para todos eles, que vai se formar o sistema colonial em todas as colônias, portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, que é esse sistema onde eles tentam extorquir no máximo esse território. Sendo extorquido no máximo, eles vão, obviamente, não pagar mão de obra, então vai ser baseado em mão de obra escrava. Eles vão ter um caráter predatório, então eles vão explorar aquele território, a matéria-prima, etc., ao máximo. Vai ter o monopólio das metrópoles europeias, porque eles vão tentar extrair tudo que eles puderem dessas colônias. Então, isso seria o sistema colonial, de uma forma genérica, baseado no monopólio, na escravidão, e o plantation é baseado no setor da agricultura. Então, plantation que seriam sistemas agrícolas, né, que a gente chama de plantation, que é esse sistema baseado no latifúndio, na monocultura, claro, no monopólio e na escravidão. Eu já entro em mais detalhes sobre isso. Mas tudo isso está dentro do sistema colonial. Você extrair, no máximo, todos os valores que você puder daquele território. Esse seria o sistema colonial. Aquela colônia ela vai ser extorquida ao máximo, basicamente isso. E aí, através dessas formas de exploração. Daí eles criam instituições para organizar. E as instituições, essas aqui, ficavam lá na metrópole e elas eram encarregadas de organizar a administração colonial. Então, no caso da Espanha, a gente tem as casas de contratação, que são setores administrativos do rei que vão falar, você pode fazer expedição, você pode fazer o tráfico de escravo, esse consórcio pode fazer isso, isso, aquilo. Então, eles que vão definir quem vai poder se estabelecer na colônia e como. O Conselho da Índia, que é um conselho que trocava ideia com o rei sobre as decisões na colônia. E a Real Audiência, que são tribunais, esse em específico são nas colônias, que julgavam os crimes dos habitantes. Esse é diferente do Tribunal de Inquisição. Lembra, a igreja está sempre junto e existiam tribunais da Inquisição nas Américas, na América Espanhola, na América Portuguesa, no caso, tá? Porque são os estados católicos. E o Tribunal de Inquisição julgava nos crimes hereges, né, relacionados à igreja. A Real Audiência era uma coisa mais associada ao próprio Estado, então julgavam crimes de tráfico, julgavam crimes relacionados até mesmo para os colonos. E aqui tem a divisão territorial administrativa, vou vir para cá, que mostra como eles dividiram o território em vice-reinos e capitanias gerais. E aí, por causa disso, vão ter, porque era um território muito grande, gente, era muito, muito grande, para um estado só administrar. E eles separaram, né, em cada região, e dentro de cada dessa região vai ter um vice-rei. No caso da capitania geral, ela vai ser submetida a um outro vice-reino. Vai ter os capitães gerais, que vão ser também, né, a gente tem na hierarquia o vice-rei, o capitão-geral, o governador e os cabildos, né? Deixa eu só ter certeza, isso mesmo. Então, o vice-rei é o cargo mais alto, é como se fosse um representante do rei naquele lugar, naquela divisão administrativa. O capitão-geral, ele simplesmente era também como se fosse um vice-rei daquela capitania, mas ele respondia a um determinado vice-rei. Os governadores são governadores de determinados territórios, então existe uma divisão territorial dentro de cada vice-reino, e os cabildos eram conselhos gerais formados por líderes locais. Então, a galera que tinha grana, que tinha dinheiro, que tinha influência, formava esses cabildos locais. Então, cada regiãozinha também tinha um cabildo que eles vão tomar decisões relacionadas àquela localidade. E aí, a sociedade é muito importante, essa parte vocês têm que decorar, ou lembrar, pelo menos, que é a sociedade colonial. Vocês vão ver isso com o Victor mais pra frente também, que isso vai afetar muito o resto que isso vai ser uma parte bem importante relacionada à sociedade colonial e às independências. Era única, na realidade, dividida assim de uma forma bem marcante. Na colônia portuguesa, a gente não tinha essa divisão tão marcada. Então, na colônia hispânica, a gente tem os chapetones no topo, que são os espanhóis, filhos de espanhóis, os crioulos, abaixo, que são os filhos de espanhóis, mas nascidos nas colônias, e a gente tem os mestiços, que são pessoas livres, normalmente, que são filhos
de espanhóis com negros, normalmente com negros indígenas, normalmente de estupro, né? A gente sabe. E a gente tem os escravos, que são os negros e os indígenas. É claro que aqui a gente tinha mão de obra, que não, lá na Espanha, na América Hispânica, a gente tinha mão de obra escrava negra, só que ela era minoria relacionada à mão de obra escrava indígena, tá bom? Então, não que eles não tinham. No Caribe tinha muito mais mão de obra escrava negra, na América Hispânica, do que no resto das colônias. Então, lembrem dessa pirâmide: os chapetones, os crioulos e o resto, basicamente. Porque os mestiços e os negros, nenhum deles tinham participação política. A parte importante aqui é lembrar que os chapetones eles eram encarregados dos cargos políticos, das decisões mais importantes. Os crioulos, eles eram livres, eles tinham uma influência, era a galera que tinha grana, então era o pessoal do serviço, podiam ser um fazendeiro, podia ser. Eles tinham dinheiro e tinham, consequentemente, uma influência local. Então, eles até podiam participar dos cabildos, mas eles não podiam ter cargos políticos de relevância. Então, eles não tomavam decisões sobre impostos, sobre guerra, e isso acabou afetando eles mais para frente. Então, essa diferença entre os chapetones e os crioulos vai ser bem importante para as independências, porque os crioulos, uma hora, eles são o que a gente vai chamar da burguesia local. Os chapetones é como se eles fossem da nobreza, e os crioulos, que são essa parte da burguesia, uma hora vão se revoltar com essa nobreza, como rolou no mundo inteiro, em vários lugares, como vocês sabem. Então, da colonização hispânica, eu falei sobre isso, sobre a parte de organização. Sobre os acontecimentos, a gente só vai estudar basicamente tudo que relacionar com o Brasil. De resto, vocês vão estudar muito pouco sobre as coisas que acontecem lá, né, em detalhes. Provavelmente a gente vai ouvir falar deles na parte das independências, tá bom? E aí vocês têm que lembrar disso. Daí a gente vai falar sobre a colonização portuguesa. Aí a gente tem a fase pré-colonial, que eu já deixei entre aspas, porque é uma treta, né, na historiografia, essa denominação de fase pré-colonial, colonial. Então, tem um historiador que considera colônia desde de 1500 até 1822. Tem historiador que considera colônia só até a chegada do Brasil, da família real no Brasil. Então, é uma treta que não interessa para vocês. Só que é importante vocês entenderem que não é uma coisa fechada. O que eu quero dizer é assim, não é que foi uma fase onde não existia colonização. Os portugueses exploravam esse território, eles criaram feitorias, criaram cidades no território, e eles exploravam o que dava. Só que depois vai existir uma ocupação maior e a criação de instituições, e isso que vai mudar. Daí na fase pré-colonial, o que é importante lembrar é o pau-brasil, que vocês já lembram, né? Essa coisinha linda, gigante, vermelhaça. Quando você corta o pau-brasil, literalmente, o tronco parece que ele tá sangrando, é uma coisa muito louca. Hoje em dia ele quase não existe mais, né, na Mata Atlântica. E os portugueses começaram a explorar o pau-brasil por causa da tinta, porque eles faziam uma tinta vermelha muito bonita para ser vendida lá na Europa. E aí, inicialmente, eles começaram no litoral, criando feitorias, igual as feitorias que existiam no périplo africano. Eles começaram criando essas feitorias que vão realizar o comércio. Então, os portugueses iam lá, extraíam o pau-brasil e vendiam nas feitorias para os comerciantes que faziam o tráfico interatlântico. E quando eles acabou ali no litoral, eles começaram a realizar a troca com os indígenas. E aí, quando a gente vai ouvir falar no escambo, então os indígenas iam lá, extraíam o pau-brasil e através do escambo de produtos que eram bem baratos para os portugueses, eles faziam a troca com o pau-brasil. Então, nesse primeiro momento, a gente não pode falar na escravidão indígena, é quase como uma comercialização, só que vai iniciar, assim, a ocupação de alguns territórios e alguma catequização, principalmente por parte da igreja. Só que não dá para falar ainda na escravização indígena. Só deixando claro que, gente, não é só porque os indígenas aceitavam escambo, porque escambo era muito comum nas sociedades indígenas. Entre si, eles trocavam produtos que eram de luxo, como penas, até acho que já comentei com vocês. Eles trocavam entre si produtos que eles consideravam de luxo. Os portugueses vieram com vários produtos que eles não conheciam, como o famoso clássico espelho, produtos de prata não, né? Mas produtos de alumínio, latão, panela, fogo, tipo um isqueiro, essas coisas que os indígenas tinham conhecimento que vai se tornar um produto de luxo para eles. Então não é que eles trocavam porque eles são idiotas, pelo amor de Deus, porque eu aprendi assim, eu tô falando isso porque é uma visão muito errada. O escambo simplesmente foi uma troca comercial, então eles realizavam comércio com os indígenas nesse começo, até que rola uma treta
com a França. A França ela se instala na região onde é o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, e cria a chamada França Antártica, que ela literalmente, só para deixar claro, nesse período também, de 1500 e 1530, Portugal autoriza também de forma particular diversas expedições para conhecer o litoral, porque lembra que eu falei que eles não têm noção do tamanho do negócio? Eles vão começar a conhecer o litoral da região, do continente, que eles achavam que era uma ilha, saber o que tinha ali, o que tinha ali, o que tinha aqui. Eles criam várias cidades no meio disso, São Vicente é uma delas, aqui do lado de São Paulo. E na região onde é o Rio, a França se instala, Portugal já conhecia essa região, e vai criar uma colônia naquela região. Isso foi o próprio Estado francês também, com expedições particulares, etc., instala esse lugar. Isso porque, lembra que eu disse que eu não cheguei a falar, no Tratado de Tordesilhas, quando eles dividem o mundo entre Portugal e Espanha, e os outros estados que estão sendo formados na Europa não gostaram disso, ficaram meio, isso não é justo, não gostei, a gente também quer essas terras. A França já age, inclusive existe pirataria no Brasil desde a instalação também, na América Hispânica também, porque eles vão roubando o pau-brasil, até que a França decide se instalar, criar a França Antártica, isso incomoda Dom Manuel, o rei de Portugal, e ele fala, tá bom, vamos começar a ocupação desse território, senão eles vão tomar para si, vai ter essas brigas entre esses estados que querem essas colônias. E eles começam o período colonial, entre aspas, também. Por isso que eu também coloquei que não sei exatamente quando acaba, porque a gente tem a vinda da família real em 1808, e aí falam que a partir disso se deixa de se tornar colônia, e em 1822 a independência. Mas vocês entenderam o conceito. Ainda assim, inclusive, eu coloquei na próxima aula, né, no caso da colonização do Brasil, a parte que fala sobre Esqueci. Eu coloquei uma linha do tempo. E aí vocês sabem que no final tem o fim do sistema colonial, né? Depois da época do ouro, quando vai entrar a época do café. E é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. E aí eles começam a se organizar. Eles dividem primeiro em capitanias hereditárias, que eles dividem essas terras entre várias pessoas de confiança do rei, e isso não dá muito certo. Os capitães hereditários eles vão receber autorização para dividir a terra e dar essa terra para alguém. No litoral, principalmente do Nordeste, tem terras férteis, e aí, como a gente sabe, os colonos portugueses eles já tinham colonizado ilhas no Atlântico da África, né, as ilhas africanas, e eles já plantavam açúcar com mão de obra escrava, com monocultura, com latifúndio, esse sistema que a gente vai chamar de plantation. Então, como eles já conheciam esse tipo de produção, eles vão repetir aqui na América, quando eles descobrem que tem terras férteis. E vão começar a produzir o açúcar. Então, literalmente, por ordem real, eles começam a produzir açúcar no litoral do Nordeste. Eles dividem essas terras, que são de direito português, entre os capitães hereditários, só que isso começa a não dar certo, porque aí o rei tem que falar com cada capitão, ver o problema de cada lugar, e aí não começa a dar muito certo. E aí eles criam o governo geral e as câmaras municipais. Aí, quando eles criam o governo geral ele vai ser um governo centralizado. Então, as capitanias, elas vão continuar sendo daquele jeito, vão continuar existindo os capitães hereditários, porém, eles não vão ser mais os representantes do rei, eles não vão falar diretamente com o rei. Vai ter um governador geral, que ele vai representar as vontades do rei, que ele vai tomar as decisões ali, vai sempre estar conversando com o rei, tomando decisões de uma forma mais autônoma. Porque assim não vai encher o saco do rei, também começa a funcionar de uma forma melhor. E além disso, eles criam as câmaras municipais dentro de cada capitania hereditária. Então, eles vão criar municípios, né? Então, tem divisões locais, e essas câmaras vão cuidar dos assuntos locais. Então, eles vão começar a configurar essas instituições que vão fazer a colônia funcionar e, principalmente, vão representar a coroa na colônia. E as instituições metropolitanas, que são as instituições lá de Portugal, que conversavam com o governo geral. Eu coloquei aqui a mesa, o Conselho das Índias, eles são os primeiros a serem criados. Só que o mais importante, para vocês lembrarem, é o Conselho Ultramarino, que ele basicamente junta os dois, eles vão tratar os assuntos relacionados à igreja, vão tratar assuntos relacionados ao tráfico, de uma forma genérica. Ele vai representar lá em Portugal
o setor administrativo que vai cuidar da parte associada às colônias portuguesas. Lembrando que eu falo colônias, porque a gente está vendo a colônia portuguesa na América, mas Portugal chegou a colonizar lá na África também. Macau, na China, era colônia portuguesa. Tem ilhas no Japão, na Austrália, na Oceania. Enfim, Portugal chega a dominar quase o mundo, e Espanha também, eles literalmente dividem o mundo entre si, até que a Inglaterra e a França falam, calma, que a gente também quer uma parte. Mas eu chego lá. Aí a igreja de jesuítas, como vocês sabem, a igreja, ela não existe separação da igreja do Estado, principalmente português e espanhol, que são estados católicos, e a igreja, ela sempre mandou, né, junto com as expedições, padres, bispos, quando tem a fundação de uma cidade, se funda a igreja, é automático, fundou a cidade, a igreja é criada. Então, ela sempre esteve lá junto com a administração colonial. E aí ela manda um cargo-chefe ali, digamos que eu esqueci o nome, é uma ala militar, assim, que vai realizar missões, mas não tem nada a ver, não é militar, que são os jesuítas, que é a Companhia de Jesus foi criada lá na Contra-Reforma, que a gente chegou a ver, que vai ser destinada literalmente é, a catequização desses povos novos que estão surgindo. Então, a igreja ali fala, tem povos ali que a gente pode catequizar, vamos criar um setor destinado para isso, basicamente, que são os jesuítas. E eles começam a mandar para as colônias hispânica e portuguesa. E os jesuítas, eles vão ser encarregados de missões, eles vão ser mandados para certas aldeias, certos lugares que vão converter aqueles indígenas. E os indígenas criam cidades, aldeias, locais autônomos mesmo, de autossuficiência, e eles convertem os indígenas, etc. Mas a igreja sempre esteve o tempo inteiro atuando nas Américas, ela tinha o Tribunal da Inquisição nas Américas, ela ditava a vida dos colonos, dos escravizados, de uma forma geral. Enfim, a colonização portuguesa a gente depois vai ver mais para frente, né, que é a próxima aula não, já é o que eu vou falar em seguida. Daí a gente tem a colonização francesa, que eu vou falar de uma forma genérica. Aqui tem a parte do Canadá. Eles basicamente... Essa imagem ficou ruim pra caramba, desculpem. Depois procurei no link, me desculpem. Mas, basicamente, eles ocuparam o Canadá, onde tinha muita extração de ouro, de pele de animal, muita pecuária. E a região do Caribe. A região do Caribe é bem importante também, porque no Canadá eles vão ter uma ponta importante, é que muita gente vai fugir da Europa, lá da França, da Igreja Católica, e vai vir para as colônias em busca de uma vida mais livre. Porque está tendo guerras santas, a contra-reforma da Igreja está perseguindo os hereges. Então, muitos protestantes na França e na Inglaterra vão fugir para a América. Diferente de Portugal e da Espanha, que eram estados católicos e a maioria era católica. Então, na França, aquela coisa de que muita gente foi mandada para cá ou que fugiu para cá é real. Só que é claro que são pessoas que têm dinheiro, têm autonomia, e eles são normalmente protestantes. Então, no Canadá em específico, são sociedades, a maioria delas, protestantes. No Caribe é diferente. No Caribe, eles vão criar literalmente colônias mais associadas ao sistema colonial de exploração em massa. Inclusive, as colônias francesas foram uma das que mais receberam escravos do tráfico negreiro nas suas colônias, que seria, por exemplo, o Haiti. Eles plantavam açúcar, no caso do Haiti, e eles exploravam também em massa, igual Portugal fazia aqui nas terras do Brasil, e era muito escravo, mas muito escravo, diferente do Canadá, que era uma população mais branca, associada aos protestantes, mas também tinha escravidão e etc., só que em menor quantidade. Daí a colonização inglesa, como eu falei para vocês também, vai ser um exemplo disso, que muitos protestantes vindo para a América em busca de uma nova vida, portanto que os Estados Unidos são colônias protestantes, né? As 13 colônias, a gente tem os pais fundadores, etc., que depois vão levar à independência dos Estados Unidos, que são protestantes. Eles estão fugindo das guerras santas lá na Europa, que a igreja está perseguindo todo mundo, e principalmente na Inglaterra e na França, eles ficam indo e voltando. Tem um rei católico, um rei protestante, um rei católico que persegue todo mundo. É um caos que eu acho que vocês já viram ou vão ver com o Victor. E aí, no caso da colônia inglesa, a gente tem a ocupação das 13 colônias nos Estados Unidos,
e também um pouco no Canadá e um pouco no Caribe. Na região do sul dos Estados Unidos e no Caribe também é mais associado ao plantation. Do norte dos Estados Unidos para o Canadá são colônias um pouco mais livres. E até mesmo por causa disso, isso tem a ver também com a relação com a metrópole. A própria Inglaterra deixava um pouco as colônias do norte um pouco mais livres, eles ficavam menos no pé. Enquanto as do sul, eles sempre ficam pegando as rédeas curtas, porque boa fonte de renda da exploração do plantation do sul, inclusive o nome plantation vem das próprias colônias do sul da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é o que mais dá renda naquele momento para a Inglaterra. A Inglaterra ela vai passar pelas revoluções inglesas e depois a Revolução Industrial, então isso ela tira um pouco o foco geral das colônias na América, que vai fazer com que seja a primeira colônia a ter independência, que vocês vão ver na próxima aula. Eu coloquei aqui a Pocahontas, vocês sabem, que é um filme associado à chegada dos ingleses na América. A Pocahontas é uma indígena norte-americana. Essa roupa não é bem assim a roupa, né? Mas essa roupa é meio associada aos indígenas norte-americanos. E que é erradíssimo, né? O filme é legal, a gente adora um filme da Disney, mas... Ai, meu Deus, não muda. Mas é aquela coisa deles virem para cá e acharem que estão levando a civilização e etc. E aí vamos voltar para o nosso colosso gigante, lindo Brasil, que eu amo. E vocês também devem amar. E aqui eu vou falar primeiro do ciclo do açúcar e eu já vou vir para cá. Porque primeiro falando sobre ciclo. Eu vou ensinar vocês nesse sentido de ciclo, porque é como funcionou e normalmente os vestibulares cobram nessa forma, mas esse conceito de ciclo é problemático, porque não é como se a gente teve o período do açúcar e o açúcar acabou, o período da mineração, a mineração acabou, o período do café. Não, tudo isso aconteceu. No período do açúcar, descobrem o ouro, quando tem o período do ouro, o açúcar continua, quando tem o período do café, continua o açúcar, continua a mineração. Eu falei isso nos meus slides. Eu coloquei essa linha do tempo, que eu vou colocar em todas as aulas a partir de agora para vocês se situarem. E eu recomendo que vocês sempre se situem também com uma linha do tempo geral, porque assim vocês vão saber. Eu normalmente estou assim com o Vitor no conteúdo, mas às vezes eu venho um pouco para antes, ele vai um pouco para frente, vice-versa. É bom vocês entenderem o contexto que está acontecendo no mundo e no Brasil, a partir de agora. E aí, o que acontece? Então, eu coloquei aqui tem uns eventos, né, aqui interessantes, mas tem muito mais coisa do que isso. E de característica geral, como vocês sabem, a colônia no Brasil ela vai assimilar o sistema colonial também. Todas as colônias, de uma forma genérica, vão ser esse sistema de extrair o que der. Então, baseado no trabalho compulsório, né, na exploração em massa, exploração do caráter predatório e essa associação aos ciclos. Quando eu digo ciclo é porque Portugal, no caso, as metrópoles, elas estão tentando explorar o máximo que conseguirem da colônia, então o que está dando dinheiro é o que eles vão focar. No período do açúcar, o açúcar é tudo que está dando dinheiro basicamente para eles, então eles vão focar no açúcar. Todas as tretas vão ser nas regiões de plantação do açúcar, todas as instituições vão ser voltadas para lá. Quando descobrirem o ouro, Portugal ele fala, tchau açúcar. Não que eles ignoram o açúcar, mas acaba sendo abandonado todo o processo da economia. Eles meio que deixam para a segunda mão. E aí todas as instituições, todas as políticas, todas as decisões vão ser voltadas para o ouro. Quando o ouro entra em crise, vai ser voltada também, que aí já é um outro momento, mas vai ser voltada para o café. E a gente vai ter o processo da crise do sistema colonial. Crise do sistema colonial lembra do café, tá bom? E aí a gente vai chegar nisso. Daí a produção açucareira. Eu deixei aqui uma imagem que eu achei mó legal para vocês terem uma noção. É claro que não era bem assim, era um bagulho gigantesco, mas é para vocês saberem como que funcionava. Casa grande, onde ficava o senhor de engenho, a cozinha do açúcar, a moenda, onde vai moer, a parte da lavoura, que é onde ficava a plantação de açúcar, a mão de obra escrava, sempre tinha uma capela junto, não necessariamente dentro da fazenda, às vezes fora, enfim. Era muita gente trabalhando dentro de um engenho. E aí, a produção açucareira vai ser nesse sentido extremamente predatório, como eu falei, que vai ser a plantation, e agora a gente vai especificar, que é a produção em larga escala, então em terras gigantescas, que são latifúndios, produção de um bem só, então eles só produziam açúcar, tinha às vezes uma parte da terra que vai produzir um pouco para eles comerem para subsistência própria, mas isso aí é quase irrelevante.
mas a maior parte, a maior parte não, basicamente todo o território do latifúndio vai ser só cana-de-açúcar sendo produzido. São hectares e hectares, é montes gigantes, montanha não, mas é muito, muito território produzindo só açúcar. Açúcar não, produzindo a cana que vai ser moída e vai gerar o açúcar. E o açúcar, inclusive, é feito lá dentro, no mesmo lugar. E a gente vai ter a mão de obra escrava africana, que a gente sabe, que eu já vou falar sobre isso em específico, e vai ser monopólio de Portugal. Lembrando que não é Portugal que mandava uns barquinhos, falava assim, vamos, me dá aí que a gente que vai comprar. Não, existiam vários mercados, isso é importante para quando a gente for falar agora do tráfico africano. Existem vários mercados ali. Tem o senhor de engenho, que vai ser responsável pela produção e pela produção da cana e do açúcar. Tem aquela galera que vai ser responsável pelo comércio do açúcar, que literalmente só vai fazer isso, de pegar o açúcar lá na metrópole e vai levar para Portugal. Existiam consórcios de comércio, uma galera própria, particular, que tinham autorização de Portugal para fazer o comércio com Portugal. A questão aqui, não é que tipo o Estado tinha lá os barquinhos dele que mandava aqui para o Brasil. Não, o Estado autorizava uma galera a fazer o comércio. Só que só podiam comercializar do Brasil para cá, entendeu? Não era tipo o próprio um nobre que vinha, enfim, eram consórcios de comércio, era uma galera que tinha grana, que eram responsáveis pelo comércio. E vai ser a mesma coisa em relação ao tráfico escravo. Primeiro, por que escravo negro africano? Pelo amor de Deus, tirem da boca de vocês esse conceito de que provavelmente alguém já aprendeu, assim como eu já aprendi, que eles preferiram os escravos africanos, porque o indígena ele tem um modo de vida que ele é cansado, que ele não trabalha, que ele vivia na rede. Pelo amor de Deus, é batata isso aí. Erradíssimo. Primeiro, por que não indígena? O indígena tem essa parte relacionada à resistência, que também aconteceu nos escravos africanos. A parte da resistência indígena foi uma coisa muito forte no início da colonização, principalmente porque o indígena conhecia o território, tinha alianças e etc., que acaba dificultando um pouco a escravidão indígena. E também a treta com a igreja. A igreja não deixava escravizar indígenas que se podiam se submeter à catequização, fato. Mas não quer dizer que não tinha escravidão indígena, porque tinha, do início ao fim, em todo lugar, todo o território. Então, é só que a maioria foi escravidão negro-africana. E por que o negro-africano? Primeiro, o tráfico negreiro era muito, muito lucrativo. Muito lucrativo, mas muito lucrativo. Para Portugal mesmo, eu estou gaguejando muito. Eles, como eu falei para vocês, era um mercado próprio. Então, a gente tinha um mercado destinado, uma rede de comércio que era uma galera que era responsável por ir lá para a África, nas feitorias do litoral africano, pegavam os escravos que eles comercializavam lá dentro e traziam para o Brasil e vendiam aqui, e depois iam para Portugal, vendiam lá em Portugal, vendiam não sei aonde. Enfim, também era no início Portugal tinha monopólio disso, ele vai perdendo monopólio aos poucos. Mas enfim, primeiro a questão da lucratividade do tráfico, a questão das tretas com a igreja e só, na realidade, é isso. O porquê do escravo negro africano. E também tinha a própria igreja arranja uma desculpa filosófica associada à igreja do porquê o negro africano ele é um pecador. Para quem não sabe, tem a história de Caim e Abel, e o negro africano ele é descendente, de Caim, gente, eu não lembro agora. Por causa da mancha, desculpem o que matou o irmão, esqueci, perdão, deu branco mesmo. E eles arranjam uma desculpa bíblica do porquê o negro vai ser escravizado. Mas, enfim. E existiam diversos tipos de escravidão. Tinha o escravo doméstico, o escravo urbano, o escravo agrário, em todos os setores comerciais. Daí, a parte da resistência, como eu falei, existia do começo ao fim. Então, por favor, quando a gente estudar a história do Brasil, é uma história de luta, sempre. É a história de quem sempre resistiu às explorações externas, de um povo que sempre foi lutador, que enfim, vai se criando em cima de uma exploração de diversas tragédias, mas que sempre houve resistência. Então, as resistências, a gente tem as resistências indígenas, que vão ser constituídas principalmente em fugas e resistência armada,
Eles vão indo para o interior do Brasil, então por isso que hoje em dia tem até mais indígena na região do interior do Centro-Oeste, no Amazonas, porque eles vão começar a fugir do litoral, que é onde os colonos estão. E aí, em massa, as resistências africanas, que existem várias também, assim como as indígenas, que são rebeldias, as fugas também, e o suicídio também é considerado uma forma de resistência, aborto também era considerado uma forma de resistência, porque mulheres escravas não queriam ter filhos e seriam escravizados também. Muito triste. E os quilombos vão se configurar institucionalmente nas resistências físicas, né, desses povos. Aqui na esquerda tem esse mapa sobre as terras quilombolas em 2015 do INCRA. E aqui são terras que elas já são tituladas quilombolas e terras que estão para ser consideradas quilombolas. Para vocês verem a quantidade que tem hoje, você imagina naquele período. Então existiram muito. Então os escravos fugiam das suas fazendas e criavam essas sociedades em lugares mais afastados, no meio da mata, onde eles vão ter uma hierarquia própria, eles vão ser autossuficientes, vão plantar o que vão comer, vão comercializar com outras sociedades quilombolas. São culturas africanas ali até diferentes, porque eram diversas tribos diferentes que vinham para cá, da região do Congo, da Angola, e que vão se juntar nesses quilombolas para tentar fugir, vão criar uma cultura própria ali associada ao quilombola. A gente conhece o quilombo dos Palmares, que eram vários quilombos dos Palmares. Não, o quilombo eram várias tribos, né? Aqui eu mostrei para vocês como que elas eram. E elas tinham associação entre si, comercializavam entre si, e elas são famosas por causa da resistência e por causa da liderança de Zumbi do Palmares, que ficou conhecido como um líder de resistência, e que o Quilombo dos Palmares, no caso, foi dizimado. E aí, basicamente, sobre a resistência, é isso, tem que lembrarem do quilombola, só lembrando que os escravos não tinham como sair do continente americano. Tipo, eles não têm como pegar um barco e voltar para a África. Então, por isso é frustrante. Por isso que é tenso, né? Você vai fazer o quê? Então, eles fugiam para o meio do mato, para regiões mais afastadas e tentavam viver ali de uma forma melhor. Aí a pecuária, e eu vou já falar sobre isso, a pecuária, ela sempre também existiu do início da colonização e ela vai se localizar em territórios perto da região da economia atual. Então, no Nordeste, a gente tem a produção do açúcar pelo litoral, e aí a pecuária ela vai se configurar na região do sertão nordestino. Ela também tem mão de obra escravas, tem mão de obra livre, tem fazendas pequenas ou não. Quando vai ser o ouro vai ficar na região de Minas, e aí a pecuária vai se instalar na região do Centro-Oeste. As drogas do sertão, sertão, aqui a gente está falando da Amazônia, tá bom? Não é o sertão nordestino. Elas também vão ser conquistadas mais ou menos desde o início, vai. Eles vão começar a adentrar pelo rio Amazonas, vão descobrir diversas tribos indígenas, vão dizimá-las, vai realizar um genocídio, vão catequizá-las, submeti-las, etc. E vai iniciar um processo de extração das drogas, que vão ser para farmácia, vão ser para perfumaria e até comida. Então, cacau, castanhas, etc. É uma economia que ela ficou durante todo o processo do período do açúcar, até mesmo no período da mineração. Aí aqui, o que eu tô falando? A União Ibérica, desculpa. A União Ibérica vai ser um momento que eu expliquei com detalhes o BBB da vida, onde o rei de Portugal não tem um herdeiro, e aí por causa disso o próximo herdeiro é o rei da Espanha. E aí basicamente eles unem a coroa. O rei da Espanha ele jura que vai manter a autonomia portuguesa, que não vai evitar interferir nos problemas de Portugal, e ele faz, isso é verdade. Só que 2 pontos. Primeiro, isso é importante porque isso vai permitir com que o Tratado de Tordesilhas ele não vai ficar tão importante nesse momento. A Espanha vai evitar e não vai se meter quando os portugueses começarem a vir para o interior. E aí começa o processo dos bandeirantes, o avanço surreal das drogas do sertão. Eles começam a avançar para o interior do Brasil. Por que a Espanha não vai interferir? Então vamos lá, né? Vai que rola descobrir ouro aí. E aí quando a gente descobre ouro, inclusive, mas esse é um ponto que eu vou falar mais para frente. E o outro ponto é a relação com a Holanda. A Holanda também era da Espanha. A Espanha estava mandando ver nessa época. E a Holanda são os Países Baixos. Para quem não sabe, a Holanda é tipo
os Países Baixos são tipo o Reino Unido. A Inglaterra é a Holanda da vida e a gente tem outros territórios que são do mesmo reino. Então, os Países Baixos são o reino e a Holanda é tipo o principal. Aí a Holanda, ela tinha uma relação com a Espanha, o rei da Espanha também era rei da Holanda, dos Países Baixos, e aí a Holanda começa a iniciar um processo de independência. Aí eu falei da interiorização, e ela vai começar um processo de independência do governo espanhol. Isso vai incomodar a Espanha. A Espanha está mandando em Portugal. E ela vai lá e faz o quê? Corta as relações comerciais entre Portugal e a Holanda. Só que a Holanda é responsável pela refinaria do açúcar português. Então, as relações comerciais entre a Holanda e Portugal são muito fortes. Basicamente, toda a economia da Holanda é baseada no comércio com Portugal. A Holanda fica pistola, com razão, e faz o quê? Ela tenta evitar isso, só que aí ela manda expedições para tentar conquistar alguns territórios no Brasil também, já que a Portugal não vai voltar com relações comerciais. A Holanda fala, então vamos nós tirar esse açúcar dali. Aí ela manda várias expedições, ela perde para o governo português, até que ela consegue na região de Pernambuco. E aí ela tem um sucesso na invasão de Pernambuco, que ela começa a instalar, tem guerras, né, diversas guerras de resistência portuguesa, etc., até que a Holanda começa a negociar com os senhores de engenho do lugar, e eles começam a ceder isenção de impostos e etc., e eles começam a ter apoio dos próprios colonos pernambucanos, de Olinda, de Recife, e aí, beleza, conquistou o território, cria instituições locais. E isso é feito pela Companhia das Índias, tá? A Companhia das Índias, quando vocês ouvirem companhia, vocês vão ouvir muito mais pra frente, são companhias de comércio. Isso significa que é uma empresa que é particular, mas que ela tem pé do Estado ali. Então, ela é meio que híbrida. Tem áreas particulares, tem áreas do Estado, e só ela é autorizada aos certos monopólios. Então, a companhia é uma companhia de comércio, uma empresa, digamos. E, então, ela vai ficar responsável, né, pela organização e pela administração colonial da Nova Holanda, que vai chamar Nova Holanda, que é a região do litoral de Pernambuco. E aí, quem fica encarregado é Mauricio de Nassau. Mauricio de Nassau muda toda a região, traz cultura, ele melhora a infraestrutura, todo mundo gosta do Mário de Nassau, só que a Companhia das Índias já está em crise financeira, Maurício de Nassau está gastando pra cacete, e aí a Companhia das Índias fala, chega, Maurício de Nassau sai, então eles tiram o Maurício de Nassau e começam a aplicar mais impostos em cima dos colonos. Isso vai gerar a insurreição pernambucana, que são esses colonos, né, esses senhores de engenho, que estavam de boa com a Holanda ali, que eram portugueses, mas eles falaram, tá sendo bom para mim, beleza. E eles vão começar a achar ruim, tá perto de acabar, mas eu já tô acabando. A insurreição pernambucana é isso, eles têm essa revolta generalizada, tem várias guerras, Portugal se mete, e nesse momento Portugal já tinha passado pela restauração, que é quando Portugal volta a ser independente também, ele cria uma independência da Espanha, então eles acabam a União Ibérica no meio disso, e aí Portugal retoma as terras e expulsa os holandeses. Então, essa história do Brasil holandês, os holandeses depois, eles vão lá para as Antilhas e vão gerar uma certa concorrência com o açúcar, com o açúcar brasileiro. E isso vai afetar o comércio mundial do açúcar, que vai diminuir bastante. E nesse momento também já descobriu o ouro, e aí vai mudar completamente a economia do Brasil e a relação com Portugal. E também porque a gente tem uma nova dinastia no poder, que é a dinastia de Bragança, por causa da restauração. Na restauração, a dinastia de Bragança entra no poder lá em Portugal. E a gente também tem a revolta de Beckman, que ela é bem simples também, eu acho que raramente cai no vestibular, mas é importante vocês saberem, que já caiu. Que no estado do Maranhão, chamava Estado do Maranhão e Grão-Pará, era um estado meio pobre, assim. Tinham senhores de engenho que eles tinham menos renda. E por causa disso, eles tinham muito pouco dinheiro para comprar escravos, porque o tráfico negreiro, embora ele fosse muito lucrativo para Portugal, era caro. Escravo era caro. E aí, o que eles fazem? Começam a escravizar indígena. Isso cria uma treta ali com a igreja naquela região. Aí Portugal, para resolver o problema, cria a Companhia de Comércio, lembra a Companhia de Comércio do Maranhão, que a ideia é fazer com que ela diminua o preço, né, da comercialização do escravo, para que assim os colonos
maranhenses consigam comprar escravos negro-africanos. Só que isso gera uma monopolização, na realidade aumenta o preço, dá mó treta e estoura. E essa revolta é uma revolta. Ela foi liderada por, eu esqueci o primeiro nome do cara, mas é por esse cara Beckman, por isso que ela é chamada Revolta de Beckman. E ela é uma revolta generalizada, que a igreja se mete porque ela não quer escravidão indígena, os colonos realizam essa revolta, enfim, é generalizada, mas ela é suprimida e ela faz com que Portugal crie leis, né, mais fortes e uma maior fiscalização sobre escravidão indígena para facilitar também. Eles facilitam também o comércio negreiro, mas basicamente é isso. Daí, o que eu estou comentando sobre o declínio do açúcar, como eu falei, que depois da saída da Holanda, que quando eles vão para as Antilhas, isso afeta a economia do açúcar, porque vai gerar um concorrente muito grande na Europa. Isso vai fazer com que o açúcar entre em declínio, a gente tenha a descoberta do ouro ao mesmo tempo, e aí a gente tem uma mudança na economia geral da colônia, e a gente, só que, como vocês podem ver, o ouro cai. O ouro não, o açúcar cai, mas ele sempre foi uma renda surreal para a metrópole portuguesa. O ouro também, né? Porque o ouro tinha muita questão do luxo, etc., da própria economia do ouro. Só que o açúcar ele sempre foi importante, até hoje, tá bom? Então não é que o ciclo acaba, não é que ele entra em declínio e nunca mais volta. Ele só não é mais o que ele foi uma vez, há um tempo atrás. E bom, fim. Bem na hora eu falei que essa aula ia ser mais tranquila, mas não, pelo visto eu falo muito. Se vocês têm alguma dúvida, podem falar. Essa aula, na realidade, ela é bem tranquila, uma coisa que vocês até sabem, tipo, sempre tá lá no fundo da cabeça, vocês só precisam lembrar. E tentem colocar esses conceitos dentro de uma linha do tempo para vocês tentarem visualizar isso na história, junto com a história mundial. Vai facilitar bastante. Eu sempre vou tentar por linha do tempo também. Enfim, alguém tem alguma dúvida? Prof, Oi. poderia repetir sobre a mita e a encomenda? Que é esses dois que me confundiram. Claro. Então, a mita e a encomenda, elas eram basicamente é o que a gente vai chamar de imposto trabalho. Basicamente, os indígenas eles têm que pagar imposto para os colonos através dos seus trabalhos. Isso, então, de uma forma genérica, é isso. A mita, ela era uma prática que já existia no próprio Império Inca. E aí os espanhóis eles simplesmente se apropriam disso. E a ideia da mita é que ela é voltada principalmente para a extração do ouro. Então, qual que é a ideia dela? Ai, caramba, deixa eu encontrar. Qual que é a ideia dela? Você é um indígena, você, obviamente, foi submetido ao. Natasha, a lista foi enviada, já envio de novo. Você é um indígena, você é submetido ao trabalho basicamente escravo, né? Você tem que se catequizar, você tem que se submeter aos colonos e tem que trabalhar para os colonos. E aí, por você ser catequizado, porque você utiliza das instituições espanholas, você tem que trabalhar para eles em troca, né? Como imposto disso. E aí, a mita em específico é esse imposto trabalho, onde você tem que trabalhar nas minas de ouro. Só que na realidade isso vai tomando um caráter predatório e mercantil. E aí, ao invés por exemplo, você ter que trabalhar 3 semanas lá na mina de ouro, extraindo ouro para o colono em troca, né, como imposto disso, você vai ficar meses lá. O colono ele vai te tratar mal, você vai se submeter a castigos, você vai ser vendido para outro que quiser, enfim, e por aí vai. A encomenda, de uma forma, ela é basicamente a mesma coisa, também é o imposto do trabalho. Você é indígena, você é submetido também à catequização, etc. Você tem que trabalhar para o colono, e para você pagar a infraestrutura que ele te fornece, só que a encomenda é um imposto trabalho das terras, então do setor agrário. E aí você tem que trabalhar nas lavouras, então na pecuária, na produção de soja, enfim. Você basicamente tem que trabalhar para ele na terra. Só que, como eu disse, também, ao invés de você trabalhar, sem trabalhar 3 semanas, ao invés de você trabalhar 3 semanas, você vai ficar lá a vida inteira trabalhando com essa ideia de que, na realidade, você está pagando imposto por isso. Faz sentido? Sim, prof, consegui entender. Obrigada. Nada.
Muito obrigada, Ashley. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu acho que ninguém tem mais dúvida. Matheus, se você quiser encerrar a gravação, liberado. Muito obrigada por gravar para ti aqui. Qualquer dúvida,